Boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Professor Reinaldo, boa noite, tudo tranquilo? Tranquilo. Boa noite. Então é isso aí. Acredito que já estamos todos aqui, né? Maico, tá na escuta aí, Maico? Estou sim, estou ouvindo todos Perfeito. vocês. Estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Ok. Pessoal, então vamos lá, né? Já todos os integrantes da banca já estão aqui na sala, né? Os alunos que irão apresentar também, né? E os seus convidados também. Então, agora a palavra é com vocês e boa sorte para a apresentação do projeto de vocês. Bom, vou começar aqui apresentando a tela. Estão todos vendo? Perfeito, Ana. Bom, o presente trabalho tem por finalidade explorar a aplicação do Machine Learning para a amostragem de dados estatísticos para a previsão das contaminações de Covid-19. Orientado pelo professor mestre Reinaldo de Souza Júnior, visando a conclusão de curso de Sistemas da Informação da Faculdade Delta. Os orientandos Ana Karine, Caio Júnior e Igor Júnior. Bom, os sistemas de informações nos traz a possibilidade de melhoria de processo e qualidade de vida de um meio. A pandemia da Covid-19 deixou clara a necessidade das tecnologias que permitem esse estudo de previsões e cenários. Com isso, neste trabalho, nós trouxemos a aplicação dos algoritmos de Machine Learning para fazer previsões de alguns cenários da Covid-19, né, aplicando os algoritmos de inteligência com aprendizado de máquina para automatizar esses processos de modelos analíticos através do aprendizado de máquina. Utilizando o dataset disponibilizado pelo Ministério da Saúde, podemos responder a seguinte questão: qual a previsão de crescimento do novo Covid-19 nos estados brasileiros? Dentro desse dataset, utilizando algoritmos de regressões, nós usamos algumas informações dele, que foi o número de óbitos e a data de ocorrência. Ao final do trabalho, após esse treinamento, é disponibilizado um gráfico analítico dessas mortes por data futura. Bom, a inteligência artificial, de acordo com George F. Luger, é um ramo da ciência da computação que se ocupa da automação do comportamento inteligente. A intenção da inteligência artificial é imitar o comportamento humano através de máquinas. Ele fazer o mais próximo do raciocínio, a capacidade de raciocinar do ser humano, isso dentro de uma máquina. Machine Learning, de acordo com Geron, é o aprendizado de máquina, é a ciência e a arte da programação de computadores, para que eles possam aprender com os dados. Aqui nós trouxemos duas formas de desenvolvimento. O desenvolvimento tradicional, também de acordo com Geron, onde, para esse desenvolvimento, nós temos que estudar o problema, escrever essas regras para responder essa questão e avaliar. Analisaremos os erros, estudaremos de novo, escrevemos e até que o programa esteja finalizado. Com o fluxo de aprendizado de máquina, ele é um pouco diferente. Nós vamos estudar o modelo e vamos treinar um algoritmo com esses dados que nós possuímos, independente de onde ele esteja, se está no dataset, num banco. Vamos avaliar a solução, analisar os erros e refazer todo esse processo até que ele esteja pronto, treinado para ser lançado. Ou seja, nós vamos obter as respostas através desse treinamento e podemos responder a questão que inicialmente proposta ou até mesmo descobrir uma pergunta e uma resposta através desse treinamento. O Machine Learning ele é dividido em alguns tipos de aprendizado de máquina. Esses tipos de aprendizado de máquina são o supervisionado, que ele consiste em aprender a partir de resultados pré-definidos, e o não supervisionado, que é o oposto do supervisionado. O sistema aprende sem ter uma informação pré-definida, ou seja, nós não precisamos colocar nenhum indicador para que o sistema aprenda. Já no supervisionado, nós indicamos qual que é.
No semi-supervisionado, ele usa tanto o aprendizado supervisionado quanto o não supervisionado. O por reforço, ele deve aprender por si só qual a melhor estratégia, também é uma definição trazida por Geron. Com isso, nesse de reforço, a intenção é você colocar a máquina para treinar, ele vai aprender com aquilo, vai ter uma penalidade ou não, se for positiva ou negativa, e vai continuar aprendendo. Então, você está fazendo um aprendizado por reforço. O online ele é feito de forma incremental, em pequenos lotes. Você separa esses dados e vai fazendo um a um até que ele possa gerar todo o algoritmo, né? todo o cenário, depois que ele para treinamento. O em-lote já é o oposto, ele pega todos os dados que estão disponíveis ali e faz o treinamento. Esse é mais pesado, né? Precisa de um processamento de máquina melhor. Já o aprendizado baseado em instâncias versus é o aprendizado por memorização. O sistema vai chegar ao indicador, ele vai entender aquele indicador. O próximo indicador vai gravar novamente e assim que chegar algum parecido com esses, ele vai já indicar, olha, esse aqui eu já sei o que eu devo fazer com ele. Esse daqui ainda é novo, então vamos aprender mais sobre ele. E o baseado no modelo, ele vai criar pequenos modelos de algoritmo, né, de dados, e utiliza um conjunto todo para fazer essas previsões. O Data Science, Pearson define ele como se trata de um campo amplo e multidisciplinar. Ele tem por finalidade a otimização de processos e suporte para tomar as decisões, principalmente nos negócios, visando a geração de renda, né, e minimizando os processos burocráticos. Na ciência, ele busca responder questões, trazer resultados, desenvolver protocolos para um objetivo final. Agora eu vou passar a palavra para o Igor, que vai falar sobre o ecossistema de tecnologias. Boa noite a todos. Escolhemos Python como nossa linguagem de programação pelas diversas vantagens, né? Como, por exemplo, existem diversas bibliotecas que facilitam a implementação de algoritmos de inteligência artificial. E utilizamos diversas bibliotecas, né? Sendo ela Scikit-learn, que é a nossa principal biblioteca. Ela foi desenvolvida para a linguagem Python, né, de aplicação prática de aprendizagem de máquina, possuindo algoritmos de classificação, agrupamento, regressão e outros. É ótimo para que se trabalhe com árvores de decisão, algoritmos mais robustos para regressão e calculando arrays multidimensionais e tornando o processamento de arrays mais eficiente utilizando NumPy. Pandas, né, por sua vez, foi utilizado para a manipulação e análise de dados, oferecendo estruturas de dados e operações para tabelas numéricas e séries temporais, e utilizamos elas no nosso projeto para a leitura do nosso dataset em formato de CSV. Também utilizamos o Prophet, que é uma biblioteca para a linguagem R Python, para comparação com algoritmos de regressão do Scikit-learn. Ele oferece a implementação de forma didática, né, onde a implementação dela é bem simples, e ela é mais rápida e tornando as previsões completamente automatizadas. E é uma biblioteca oferecida pelo Facebook. Falando ainda do Prophet, a gente não colocou aqui do nosso algoritmo, mas é referente às árvores de decisão. A gente utilizou Random Forest Regressor e Gradient Boosted Regressor, onde Random Forest a gente utilizou modelo de árvore de decisão que usa aleatoriedade em pequenas amostras e utiliza a média para melhorar a precisão preditiva. E o Gradient Boosted Regressor é o modelo de árvore de decisão que usa os dados de modelos de previsão fracos, né, construindo etapas e cada estágio gerada uma nova árvore de regressão, ajustando o gradiente negativo da função de perda fornecida. Pode passar. Utilizamos também o Flask, que é um micro-framework, né, com simplicidade, que utiliza a linguagem Python para criar aplicativos web, e também o Flutter, que é um framework criado pelo Google, que tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento multiplataforma. E a linguagem de desenvolvimento do Flutter é o Dart. Agora eu vou passar a palavra para o Caio, né, onde ele vai falar sobre um pouco do estudo de casos. No nosso caso aqui, a gente fechou um pouco mais o escopo das previsões para o estado de Goiás, né? Então, todas as nossas previsões a partir de agora vão ser especificamente do estado de Goiás.
E para a gente tratar esse dataset, a gente usou as 6 etapas mais básicas do Machine Learning, que começa na coleta de dados, que a gente utilizou a plataforma do Brasil.io, que lá tem vários datasets úteis sobre diversos assuntos, né, do Brasil. Depois a gente ter esse dataset, como o Igor falou, e a gente utilizou o Pandas para poder manipular ele, tirar os dados de amostra e os dados de treinamento. A partir para a criação do modelo, que é onde a gente define a especificidade de cada algoritmo, no caso, por exemplo, do Random Forest, a gente vai setar a quantidade de estimators, o quão profundo essas árvores vão ser, e a partir do modelo criado, a gente vai avaliar o modelo, vai medir o score dele, se for possível, comparar, né, os dados que eles vão retornar para a gente com dados reais, para ter uma noção mais realista, e por fim a gente vai implantar um modelo, tirar ele ali desse código, para ele ser mais manipulável, assim, mais acessível. E desse dataset a gente focou em 3 principais dados, né, que só foi a data, o estado, que a gente focou em Goiás, e as mortes, que basicamente a gente vai ter uma métrica baseada em data e mortes, que vai ser o principal aqui do nosso escopo de agora. E a gente utilizou o Pandas para coleta de dados, como falei, a gente focou no estado de Goiás, e a nossa separação foi de 70% dos nossos dados desse dataset a gente usou para treinamento, e esses 30% ficam para amostragem e comparação. O nosso score do Random Forest foi de 88%, e o Gradient Boosting foi de 95%, o que faz sentido esses scores altos, porque eles são problemas de regressão, né? Então, os algoritmos de regressão, o que encaixa perfeitamente no nosso caso. E o Prophet, a gente não tem como tirar um score exato dele, igual aos outros dois, porque é um algoritmo mais em nível acadêmico, assim, mas a gente pode também avaliar ele baseando em dados reais, utilizando o período passado e comparando, assim, manualmente mesmo. E para a gente poder acessar esses modelos, como o Igor falou, a gente utilizou o Flutter, e a gente criou uma aplicação web, onde você pode especificar o período que você quer prever isso, tanto em um período futuro e o passado. Você também pode escolher os algoritmos, né? A gente utilizou os 3, então, se você quiser saber pelos 3, a nível de comparação fica bem legal, ou também separar individualmente, tanto faz, né? E ele vai plotar o gráfico de acordo com cada algoritmo. Embaixo tem uma legenda falando o que é cada algoritmo, e como sempre, assim, o Random Forest e o Gradient Boosting quase sempre vão ficar bem parecidos, assim, mas o Gradient ainda tem uma acurácia, assim, maior, mais relevante. Agora a gente vai passar para as considerações finais. Vou passar a palavra para o Igor para ele começar falando sobre as considerações dele. Certo. Como nós identificou que o dataset tinha muitos dados, né, e para não tornar muito complexo a nossa análise, nós fizemos a redução. Então, a alta quantidade de dados se tornou uma dificuldade para a gente, e aí a gente limitou apenas extraindo o estado de Goiás, né, para que a gente realmente tenha um treinamento mais assertivo e fazer análise apenas por uma região. Bom, algumas possíveis melhorias que a gente poderia aplicar futuramente, por exemplo, seria trazer a predição de todos os estados brasileiros. Isso demandaria um maior tempo, um maior esforço, né, e uma capacidade de processamento melhor. E também responder algumas questões, trazendo outros indicadores externos que não se encontravam ali dentro do nosso dataset, como, por exemplo, responder uma pergunta de se existe relação com alguma ação tomada para a diminuição e ou aumento dos casos, sejam elas, por exemplo, a vacinação, lockdown e afins. E, por exemplo, outra questão que poderia ser respondida também é se em períodos festivos ou feriados houve um aumento ou diminuição de casos após uma semana dessa data comemorativa. Uma semana, levando em consideração que é o que de 3 a 5 dias, né, de 5 a 7 dias, que os médicos nos dizem que o vírus fica incubado, né, e ele pode se manifestar ali, a partir de ter sintomas a partir dali. O Caio agora vai falar sobre essas predições, quais foram os nossos algoritmos que trouxeram a melhor predição, com mais assertividade. Baseado no score, o Gradient Boost foi o que nos deu assim, o maior score, só que comparando manualmente com as médias reais que a gente já tem, a gente vê que o Gradient Boost e o Random Forest, eu acho que justamente por serem problemas de regressão, olhando para trás, eles têm dados mais realistas quando comparados com o número real. E o Prophet, quando a gente trata de projeção futura, ele dá uma curva mais
mais aceitável, assim, mais real. E justamente os problemas que a Ana cita agora, por exemplo, se ocorrer uma data festiva, se teve aglomeração, vacinação, tudo isso não está entrando aqui porque exigiria uma análise de dados muito mais profundas, né? E com certeza isso faz uma diferença muito grande na hora dos algoritmos aprenderem baseado nisso. Aí também a gente, mesmo que a gente espera que sempre vai ter uma notificação certa de casos, de mortes, a gente vê que o dataset tem inconsistências que precisariam ser tratadas além do que foi. E agora acho que a gente vai passar para os agradecimentos, né? Eu acho que se for agradecer todo mundo aqui que compareceu com a gente, fortaleceu, vai levar muito tempo. Então, agradecer especialmente aí para o Reinaldo por ter nos orientado e a Ana e o Igor por ter passado essa jornada aí de fim de conclusão de curso, né? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter me sustentado até aqui. Só Ele e eu sabemos o quão difícil foi. Agradecer também a minha avó, que graças a ela eu sou o que sou. Ela é uma mulher importantíssima na minha vida. A minha mãe, por todo o apoio. Minha mãe sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. A Isabelle, meu bem, pelo suporte nessa reta final, que foi muito intenso. E a todos também que me ajudaram até aqui, essas pessoas sabem quem são. Eu poderia citar muita gente aqui, então assim, consumiria esse tempo e o tempo dos próximos alunos, porque realmente teve muitas pessoas que foram grandes diferenciais, desde me levar à faculdade a me emprestar um computador para eu continuar o curso. Então, assim, muito obrigada a todos. Igor? E vocês também, né, da equipe. Eu não poderia esquecer o Reinaldo pela paciência e o Igor e o Caio, né, por nos ter ajudado. Eu agradeço muito a minha esposa, né, pelo todo o apoio e carinho que ela me passou comigo. Aí conheço ela desde quando eu comecei o curso, né, então agradeço muito a ela. Também agradeço muito ao Reinaldo, ele tá aí desde o começo também, várias orientações que passou pra gente, um cara aí com know-how, né, nem dá para descrever. Agradeço também pela banca, né, pela disposição de estar aqui hoje, de avaliar poder avaliar nosso projeto. Também agradeço muito pelo time, né, a Ana e o Caio. Nós foi aí uma panelinha por algum tempo, né, fizemos vários trabalhos juntos. E também ao meu time da empresa, né, o time de trabalho hoje. É um time que me apoia muito, levo eles como amigo do coração. Então, agradeço a todos, minha família, né, e pelo destino. Isso aí. E o mais importante, faça ou não faça, tentativa não há. Obrigado, pessoal. Obrigado. Isso aí, pessoal. Parabéns pela apresentação de vocês. Quero deixar registrado aqui também o quanto foi prazeroso fazer parte dessa jornada de vocês, tanto antes, né, do TCC, quanto agora. Agora, claro que foi ainda mais especial, porque a gente trabalhou ainda mais junto, né, reunimos todas as semanas e tivemos mais próximos aí, tá? Então, parabéns mesmo pelo projeto que vocês fizeram e pelo belo artigo que vocês entregaram. Agora, gente, eu vou passar a palavra, né, para os professores que estão na banca. Agradecer aí a presença do professor Luiz Calaça, do professor Maicon, e tenho certeza que eles vão apoiar bastante para que a gente possa melhorar ainda mais, né, o artigo que vocês fizeram. Então, vou passar a palavra aí para o professor Luiz Calaça fazer as suas considerações. O Reinaldo, o professor Reinaldo, o professor Maicon, todos também os convidados também, né, que estão aqui presentes, né, os nossos aí queridos alunos, parabéns, Ana, Caio, Igor. Certamente vocês perceberam que essa jornada não é fácil, né? Seja o TCC, sejam as matérias. Como dizia na época de faculdade, né, que tecnologia, alguns falavam, tecnologia não é para qualquer um, mas de fato todo aquele que se esforça, aquele que quer, aquele que busca, ele consegue, né, ele está no lugar que ele deseja sempre, né? Então, assim, primeiro, parabéns pelo trabalho.
Aqui, é claro, assim, eu teria dezenas, assim, ó, trezenas de perguntas, porque é um assunto que eu gosto, né? É um assunto que, de fato, faz parte também dos meus estudos, né? Então, algumas anotações que eu fiz, né? Primeiro que, de fato, usaram boas bibliotecas, né? O Scikit-Learn, NumPy, Pandas, são as bibliotecas muitíssimo utilizadas, né? Do contexto. Foi legal vocês fazerem esse benchmark, né? Esse comparativo de algoritmos, porque é importante, né? Nós percebermos qual que seria a melhor linha, né? Qual que é o melhor contexto ali para a gente tentar achar, né? De uma certa forma, com a maior acurácia, maior precisão, né? De fato, eu fiquei com a dúvida, né, quando vocês citaram o Prophet, né, e colocaram que ele não teria um meio, né, de vocês mensurarem a porcentagem dele. É claro que eu, de fato, eu não conheço, então não sei quais são as possibilidades dele, mas eu perguntaria, né, sim, porque como está no contexto de IA, ele tem que ser possível ser mensurado, né? Então eu creio que existe alguma forma de nós mensurarmos isso, né? Um outro ponto, que aí seria uma pergunta assim para vocês também, se refere ao contexto das variáveis que vocês utilizaram. Então, com certeza esse dataset ele deve ter um monte de coisa, né? Ele deve ter inúmeras coisas, né? Mas, assim, de forma, por exemplo, até pessoal, assim, de vocês, né? Quando vocês olharam o dataset, assim, por que vocês escolheram, né? Claro, né? Isso é em Goiás, no nosso estado, mas vocês escolheram o número de mortes e a data, né? Como é que vocês conseguiram achar essa relação, né? De número de mortes e a data? E como que isso, por exemplo, eu sou aqui o governo de Goiás. Como que eu poderia utilizar os dados, né? O trabalho de vocês para minha política pública? Então, usando esses dados, você vai chegar no governador e falar assim, olha, a gente tem um número de mortes, a data, tal coisa. Se você olhar dessa forma, olhar da outra forma, você consegue fazer uma política específica para isso. Como é que vocês conseguem olhar para essas características que vocês pegaram e como que isso, na prática, ou seja, o resultado que vocês obtiveram, como que isso funcionaria na prática? Eu tenho os dados de vocês, como que eu faço isso agora? Sou governador, peguei o trabalho de vocês, e agora? Que decisão eu tomo a partir do trabalho de vocês? Essa seria aí a minha pergunta para vocês. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Respondendo a segunda parte, eu acho que tem aí inúmeras formas, né? Porque se a gente consegue ter uma predição de quantos mortes de Covid vai ter semana que vem, baseado no cenário de agora, porque ele prevê baseado em agora, ele não consegue ter previsões de métrica de vacinação e tudo mais. Bom, assim, tem inúmeras formas, né? A gente vai, sei lá, vai ter um festival semana que vem. Se nossa predição é que as mortes vão aumentar, por que a gente não vai cancelar isso? A gente vai afrouxar ou aumentar a rigidez do nosso lockdown? Como que tá a nossa quarentena? Será que tá sendo eficiente? Essa curva não tá mostrando isso. Então, eu acho que é baseado nisso. É uma análise que a gente nem precisa de inteligência artificial para fazer, mas eu acho que com certeza contribui muito nesse sentido, assim. Eu acho que essa questão, já pegando um gancho no que o no que o Caio falou, essa questão de data de mortes, a data de ocorrência, seria mais para prever o futuro, né? Entendemos que no dia 20 de dezembro do ano passado teve tantas mortes e essa curva durante o ano foi subindo, foi descendo, então fazendo essa previsão ali, essa análise, será que a gente vai ter o mesmo crescimento agora em 20 de dezembro comparado, entendeu? Então nós escolhemos essas duas datas basicamente por isso. E em relação ao Prophet, ele não tem o score, que é o que a gente está acostumado a trabalhar dentro do Python. Ele trabalha com médias. Então ele traz a média de mortes diárias, entendeu? A forma dele trabalhar é um pouco diferente. Por isso que a gente falou que o score não era possível prever. A gente teria que escolher uma data e falar, olha, dia 30 de novembro teve tantas mortes. Então, de acordo com essa média, que é, se eu não me engano, a gente utilizou como o YA, né, Igor? Foi o YA mesmo, eu acho, que ali traz a nossa média de mortes. Isso. Contribuindo... Isso. As duas datas que a primeira pergunta, né? A gente fez o cruzamento justamente por morte, por conta que a gente podia usar também por contaminação, né? Mas a morte, a pessoa contaminada, ela leva em média 14 dias, né? Até ela ser internada e
ser levado a óbito. Então, a gente poderia simplesmente ter escolhido esses dois parâmetros, porque se a gente pensar que a gente está prevendo, né, se a gente prevê que lá no dia 1 de janeiro tem muita morte, a gente sabe que essas contaminações podem ter ocorrido 14 dias antes, né? Então, talvez o período ali pré-natal ali seria, né, talvez uma data que seria bom a gente aumentar a rigidez, né? Então, a gente poderia usar essas decisões para, né, responder as suas perguntas. E assim como os algoritmos que a gente utilizaram como principal foram de regressão, a gente pensou que esses foram dados que fizessem mais sentido no contexto de regressão, né? Não, perfeito. Tem alguma variável que vocês acham que posteriormente vocês acrescentariam nesse contexto? Desse dataset, alguma variável nova que vocês acham assim, a gente podia testar com uma variável tal que a gente pode ter uma acurácia melhor? Infecção, com certeza. Perfeito. Está ok, pessoal. É isso. Da minha parte é isso. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. E certamente esse quesito de machine learning ele vai ser não mais um quesito adicional assim para o nosso contexto de tecnologia, ele vai ser um quesito necessário. Então, de fato, ele vai ser um conhecimento muitíssimo buscado. É perceptível isso no próprio mercado. Então, onde vocês forem, vocês vão ver que já estará no contexto. Olha, você tem que saber o básico disso. Então, muito legal vocês terem pesquisado, terem mostrado, né, o trabalho. Uma coisa que eu parabenizo de forma particular, não sei quem de vocês pensou nos slides, mas ficou muito legal. Aí a ambientação que vocês promoveram dos slides, bastante chamativo, ficou muito bom. Obrigada. Obrigado, Luiz, pelas considerações. Agora eu vou passar a palavra, né, para o professor Michael fazer as suas considerações e já agradeço também a presença do professor Michael aqui na banca para contribuir com a avaliação do trabalho do grupo. Obrigado, viu, professor, pela presença. Boa noite a todos, novamente, com quem eu não cumprimentei ainda. Agradeço, tá, o Reinaldo aí pelo convite. De início, eu parabenizo também a Ana, Igor, Caio, pela apresentação, pela defesa aí do trabalho de vocês. Muito bom, gostei, né, da forma que foi apresentado, de como foi colocado, de como foi organizado a apresentação, né, tipo, a ordem cronológica e a explicação de cada ponto ficou muito bem definido, gostei bastante. Eu fiz algumas colocações em relação à apresentação de vocês, em relação ao trabalho, né, algumas delas já foram respondidas de acordo com a fala do professor Luiz Calas, e o que mais me chamou a atenção de fato, também foi o porquê da escolha em relação da verificação de mortes, né, e até a verificação e a correlação de morte com a quantidade de casos, né. Hoje, quando a gente faz uma análise de dados em relação aos casos de Covid, comparando com a quantidade de morte, a gente percebe que, de fato, tem uma distinção ali entre a quantidade de casos e a quantidade de mortes. Então, tem determinados períodos que o pico de morte ele é altíssimo. Em consequência, a quantidade de casos acompanha e tem casos, às vezes, que não. Então, eu gostei muito bem da fala do Igor, que essa correlação, ela depende, né, que vai ter casos em que a quantidade de casos de morte vai estar distinto em relação à quantidade de casos. Mas, enfim, era um ponto que seria interessante, né, trazer isso para a gente embarcar essa informação dentro do trabalho de vocês, né, até porque você teria um parâmetro a mais para você dizer, olha, a gente está fazendo aqui uma previsibilidade de uma quantidade de possíveis mortes em determinado futuro, né, e qual que seria a correlação de casos e mortes, né. Aí também eu pego ali um gancho em relação à tomada de decisão em cima do projeto, né,
ok, né, a gente tem uma previsibilidade de morte, mas que decisão poderia ser tomada em relação à quantidade de casos? Então, mas de qualquer forma, eu gostei muito, tá? Parabenizo aí o trabalho de vocês, acho que ficou bem interessante. Só uma pergunta, vocês fizeram, né, o trabalho vocês implementaram e você tem ele todo funcional, né, vocês têm se a gente quiser verificar como é que é a funcionalidade, eu vi que vocês printaram lá a telinha, vocês têm isso, né? Sim, tanto as APIs quanto os modelos e a aplicação de Flutter estão disponíveis, tem no GitHub, a gente não subiu online ainda, porque como é um formato mais acadêmico, assim, a gente queria documentar antes de colocar isso online, sabe? Perfeito. Eu tenho interesse de ver, de saber como é que funciona, tá? Então, na medida do possível, assim que vocês Sim. documentarem, colocarem lá, se vocês puderem compartilhar a documentação, gostaria de emergir mais no trabalho de vocês, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Novamente parabenizo aí vocês, todo o grupo, né? Obrigado, Reinaldo, obrigado, Calaça, aí, pelas considerações, tá? Eu acredito que a fala aí de algum de vocês resume muito bem aí o nosso cenário atual em relação à pandemia, né? Um momento muito difícil que a gente está passando, e, né, graças a Deus está passando, passou e estamos passando. Com certeza a gente vê um diferencial em vocês, acho que a área de tecnologia não é para qualquer um, concordo plenamente aí com a fala do Luiz, então é preciso, de fato, perseverança, a necessidade de atualizar, né, de se manter sempre atualizado, não deixando de lado o que você já sabe, né, então a gente sabe dessa dificuldade, então vocês já praticamente já saem na frente com essa perseverança aí em relação a estar aqui defendendo o trabalho de vocês. Então a gente reconhece esse esforço, né? Não só o conhecimento intelectual, mas a perseverança, a força de vontade, tá? Então parabenizo vocês pelo trabalho e também nesse cunho aí um pouco mais pessoal, tá ok? Agradeço novamente, parabéns aí, pessoal. Obrigado, viu, Marco, pelas suas considerações, pela sua contribuição. Uma das coisas, né, gente, no início do projeto, que a gente conversou bastante, foi trabalhar com conceitos novos, aliar isso com a prática, né, e com a experimentação, e trazer algo de relevância, né, e é essa questão aí de trabalhar Covid, né, que é um cenário que a gente está vivendo, né, então o objetivo foi equalizar essas três variáveis, né. E antes de eu encerrar, né, a arguição, eu gostaria muito que o Caio colocasse o projeto para rodar, para a gente mostrar para o pessoal, né, o produto final do que vocês fizeram. Você pode espelhar a sua tela, tá, Caio? Por favor. Acho que já está compartilhando, né? Aqui tá bem simples, né? Tá rodando localmente, porque como eu disse, já tá no GitHub, tá? Isso aqui, então se quiser ter acesso ao código, porque a gente quer detalhar melhor isso para ser mais útil, né? Então vou fazer aqui uma previsão, por exemplo, do mês que nós estamos agora, de dezembro, ver como que vai acabar o dezembro. Todos os algoritmos estão selecionados e ele consegue ter aqui uma média. E aqui entra aquele caso que eu falei, né? Quando os algoritmos de regressão começa a ser falho para a gente aqui nas previsões futuras. Se a gente mudar o período, isso aqui muda completamente o cenário. O Profit continua aqui mais realista nos casos. Então, por exemplo, se eu colocar no 2020, 5 de maio de 2020 até 30 de maio de 2020. O cenário muda completamente aqui e o Random Forest e o Gradient Boost quase sempre se acompanhando, né? Mas quando a gente compara com os dados reais, o Gradient Boost, a assertividade dele é realmente melhor, não é só assim, não é só no score, ele realmente traz uma assertividade melhor para a gente. Beleza, Caio, obrigado. Então vamos lá, gente, agora eu vou pedir para todo mundo, né,
fora eu e os professores que estão compondo a banca, eu vou gerar um link, e a gente vai para uma outra sala, que eu vou passar para os professores aqui diretamente no WhatsApp, para que a gente possa fazer as nossas considerações, né, de forma em particular, né, para que a gente volte e dê a nota de vocês, tá bom? Então, então vocês, não, a espera não vai ser longa, a gente vai tentar ser o mais rápido possível e a gente já volta, tá? Viu, professores? Vamos enviar Tá. o link para vocês agora. Eu vou sair, daqui a pouco a gente volta.
E aí, pessoal? Tá todo mundo bem? Deixa eu ver. Tô bem, sim. Momento de tensão. Essa hora é a hora que a galera. Tô muito bem, muito bem. Vamos lá, gente. Vamos resolver logo isso, né? Bom, pessoal, a gente, né, foi para essa outra sala e a gente conversou bastante, né? Assim, colocou os pontos com relação à apresentação de vocês, com relação à parte escrita, tá? E de uma forma geral, né, todos os professores convidados, né, os dois gostaram bastante do projeto, né? E para chegar nessa nota final, a gente passa por uma série de variáveis que a gente avalia aqui, tá? A gente tem uma planilha, cada variável dessa tem uma pontuação e a gente vai colocando essa pontuação até chegar nessa média, né? E essa pontuação, ela é de forma isolada, né, para cada professor e atribuída para cada aluno também de forma isolada, tá? Então, vamos lá. Vocês ficaram com a média, os 3 alunos ficaram exatamente com a mesma nota, tá? A gente chegou num acordo aqui e viu que os 3 merecem exatamente a mesma nota. Então, vocês ficaram com uma nota muito boa, viu, pessoal? Tratando-se de um TCC, né? Vocês ficaram com a nota final de 9,83, pessoal. Uma baita nota, baita nota. Tá? Parabéns para vocês. O 10 não saiu por detalhes, tá? Que depois eu tenho o maior prazer de explicar para vocês o porquê disso. Ok. Tá bom? Então, no mais é isso, tá? Agradeço mais uma vez pela presença dos professores, agradeço mais uma vez a presença de todos os convidados, né, que estão aqui. Acredito que muitos aqui são parentes de vocês e caminharam, né, junto com vocês aí, viram o quanto não foi fácil, né, no quanto no final vocês terem essa nota. Acredito que ficou muito evidente que vocês estão no caminho certo, né. Então, parabéns para o grupo, parabéns pela nota, pessoal, parabéns de verdade, tá? Obrigada. E parabéns aí pelo trabalho. E até uma próxima oportunidade, Até uma tá bom? próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, muito obrigado, Tchau. pessoal. Valeu. Valeu.